Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar de um assunto meio polêmico, né? Que a gente vê acontecer ainda no dia de hoje, sobre escravidão. Escravidão humana, todo tipo de escravidão. Mas nós iremos falar um pouquinho da escravidão no Egito. No entanto, os acontecimentos políticos da época parecem comprovar esse relato da escravidão, né? Com efeito após a expulsão dos Iquitos por volta de 1550 a.C., olha como é antigo, né? Um grande número de pessoas pertencendo aos diversos povos das areias, que era o povo do deserto, e que não havia sido expulso juntamente com seus senhores, permaneceu no Egito. Esses asiáticos, representados nas hierografias, nos desenhos antigos, né? Sempre aparecia como prisioneiro, ajoelhados, né? O desenho deles. Então, porém, com o advento do novo império e a volta ao trono do Egito, dos faraós, realmente os povos semitas foram considerados estrangeiros, inimigos em potencial e, por essa razão, inferiores aos verdadeiros egípcios. Eles achavam que era inferior. A condição social desses povos foi rebaixada, em que pese não se terem tornado realmente escravos. Esses, na época, eram sobretudo os prisioneiros de guerra. Nem por isso deixaram de estar sujeitos aos trabalhos forçados, aqueles que foram, né, da família de José, que foram para o Egito, né? Esses aqueles ficaram mais de 300 anos lá, né? Esses asiáticos, ou pelo menos os que haviam conservado um modo de vida parcialmente pastoral e que continuava na planície de Gósen, mantendo certa ligação com os homens das areias, que viviam do outro lado da fronteira. Jamais se esqueciam de que pertenciam, através de seus ancestrais, ao mesmo povo que ainda vivia livre na península do Sinai. Estavam, portanto, conscientes da mudança na sua situação social. Consideravam-se oprimidos pelo novo faraó, que não havia conhecido José. Está em Êxodo 1:8. E que, por conseguinte, não mais os considerava egípcios. Daí a posição social inferior que lhe era imposta, quando os novos faraós decidiram se estabelecer no delta, e aí construir cidades e celeiros para o trigo. Havia necessidade de mão de obras numerosas, e para consegui-lo, é natural que pensassem utilizar por bem ou por força aqueles que tinham no país. É possível que, segundo o costume egípcio, os prisioneiros de guerra asiáticos e servos descendentes de prisioneiros tenham sido utilizados para esse trabalho, ao lado dos soldados do exército regular que exerciam função de guarda. Eles eram obrigados a fazer todos os tipos de serviço forçado e não podiam nem reclamar, não recebiam salário, nada. Eles eram considerada a classe mais baixa que tem, né? O sacrifício no deserto para o qual Moisés pedia ao faraó que deixasse o povo partir era talvez o que foi mais ou menos na época da Páscoa, né? Que eles queriam sair de lá e fugir da escravidão. Então, nós vamos ler um pouquinho assim, quem era o faraó? Vocês têm noção de quem era o faraó? Né? O faraó, gente, ele era... Vamos ler um pedacinho. Para manter unido o Estado assim dirigido, era necessário uma pessoa de pulso forte e de grande prestígio. Se um rei desse sinal de desequilíbrio, por melhor que andasse, o país voltava a dividir-se em dois, o Alto e o Baixo Egito. Se, contudo, o soberano não se mostrasse à altura da função, tudo voltava às origens, pequenos principados independentes. Não é uma afirmação retórica, pois, na realidade, veremos o Egito passar muitas vezes por todas as fases do feudalismo, senhorio, do Estado centralizado, alternando períodos de esplendor com imprevisíveis desmoronamento.
Por outro lado, a burocracia era muito eficiente e bastava a ordem de um rei que soubesse fazer-se obedecer para que as rodas enferrujadas voltassem logo ao girar. O passarinho está cantando, viu, gente? A dissolução do poder central significava diminuição de todas as atividades comuns. Por conseguinte, os canais obstruídos de areia, as minas desertas, as vias em segurança, lutas entre os pequenos, dinastia com frequência, a carestia, né? Por isso, Faraó não era e não devia ser um símbolo ornamental, mas era um homem de capacidades excepcionais. Ele era educado pelos melhores mestres, né? Juntamente com seus contemporâneos nobres, que na qualidade de amigos qualificados e chegando até esposar as suas irmãs, acabava fazendo parte da grande família da corte. Ainda muito jovem, era colocado em elevados cargos do Estado, a fim de conhecer todos os segredos da administração e do governo. Ao subir ao trono, era um soberano absoluto. Escolhia os ministros, ocupava-se especialmente, né, e pessoalmente de todo o serviço do Estado, dirigindo toda a administração e recompensando com justiça todos os fiéis servidores do Estado. E passava a ser, e sobre isso jamais havia quem ia contra ele, né? Ninguém contestava ele. Ele era considerado um deus, né? Ninguém tinha coragem de falar nada para ele. Constituía-se também na máxima autoridade religiosa. Era sempre ele que oferecia sacrifício aos deuses, embora por intermédio dos seus sacerdotes. O seu poder dependia, porém, do tesouro do qual podia dispor, e para valorizá-lo, organizava contínuas expedições em busca de minérios ou comércio, né? Enquanto que peritos, homens de negócio egípcios, sírios e hebreus e gregos gozavam do favor da corte. Ele não tinha misericórdia daqueles pobres, né? Que dependia dele. Ele escravizava sem dó nenhum. Então, gente, você vê que é muito triste a gente ver isso, né? Acontecer, um considerado como Deus e os outros de joelho, né? E hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado também quando arrumar um emprego. Vocês, quando for preencher uma ficha, vocês falam o que vocês vão fazer, qual tipo de serviço você sabe fazer. Não aceita fazer serviço que você não falou na hora que você ia fazer. Por exemplo, você entra para trabalhar num escritório, qualquer serviço, as pessoas não podem de jeito nenhum colocar você para ser faxineira, fazer outro serviço que não é, que está lá na sua ficha que você mostrou. E não aceita ganhar menos daquilo combinado. Então, isso aí também já é um tipo assim de quase uma escravidão, né? Você entra para uma função e coloca você em outro. Muito cuidado com isso, fica atento. Então, hoje em dia ainda tem nas grandes fazendas escravos escondidos, porque é contra a lei. Existem fábricas tem muito isso aí. Então, abusa do horário de trabalho dos funcionários, paga pouco, praticamente isso que é o sangue da pessoa, né? Então, muito cuidado, fica atento, viu, gente? Denuncia, se vocês vêem um caso assim. Nós vamos ler Isaías 25, como uma oração, tá? Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, és tu. Eu te exalto e canto o teu nome, porque realizaste a maravilha do teu projeto antigo, fiel e verdadeiro, libertando o seu povo da escravidão, pois transformaste a cidade em montão de ruínas, que o Egito se transformou em montanhas de ruínas, viu, gente? De praticamente um semideus, um deus aqui na terra, se transformou em nada. A cidadela fortificada em monte de entulho, a fortaleza dos arrogantes já não é um reduto, nunca mais será reconstruída. Por isso, um povo forte te glorifica, um reduto de nações poderosas te respeita. Tu te tornaste proteção para o fraco,
fortaleza do pobre na hora da angústia, abrigo na tempestade, sombra no tempo do calor, pois o hábito dos opressores é como o hálito dos opressores é como aguaceiro de inverno, ou calor ardente em chão seco. A celeuma dos arrogantes tu acalmas, e com a sombra de uma nuvem abranda. Assim abafas o canto da vitória dos tiranos. Tua multidão de arrogantes virou poeira, né? Esse povo não percebe as coisas, por isso aqueles que o fez dele não terá pena, aquele que o formou não terá misericórdia. Senhor, o Senhor dos Exércitos dará nesta montanha para todos os povos um banquete de carne gorda, tirará do cativeiro. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus derruba por terra toda a arrogância daqueles que se acham semideus, que se esconde atrás do seu cargo para oprimir as pessoas, Senhor. Que o Senhor vai passando na frente, que os anjos de Deus façam um mover muito grande nesse país. Abençoe aqueles que trabalham em firma, abençoe aqueles que trabalham no serviço subalterno, que é humilhado constantemente. Tem misericórdia, Senhor. Vai abençoando aqueles que estão internados, que estão no UTI, CTI, nos hospitais, aqueles que perderam a esperança, aqueles que estão magoados, que têm uma mágoa profunda, Senhor. Vai curando, Senhor. Cura as famílias, Senhor. No nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus, compartilhe, tá? Dê seu joinha e fé em Deus sempre, viu, gente? Que Deus é maior, tá? Nunca esqueça disso. Obrigada.